Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical e queremos agradecer pela sua honrosa audiência. Seja muito bem-vindo. Convido você e sua família a estarmos estudando hoje a 7ª lição deste trimestre, que tem por título A Mordomia dos Dízimos e Ofertas. Nesta lição, definiremos exegeticamente as palavras dízimo e oferta. Destacaremos que Deus é o dono de tudo e espera que reconheçamos isto. Pontuaremos que as contribuições são uma doutrina bíblica do Antigo e do Novo Testamento. E ainda veremos algumas considerações sobre o dízimo. Falaremos ainda sobre quais os princípios que devem nos levar a contribuir e, por fim, elencaremos quais as promessas que Deus faz a quem obedece a sua palavra. Você quer aprender mais sobre este importante assunto? Então não saia daí. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3, versículo 10. A verdade prática nos diz: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. O objetivo geral desta lição é explicar que a entrega do dízimo e das ofertas é privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Já os objetivos específicos são 3. Primeiro, destacar as fontes de recurso da igreja local. Segundo, explicitar a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Terceiro e último, elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 7 ao 12. Acompanhe conosco. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos coma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, meus amados irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonatas Éder. A paz do Senhor, irmão Jonatas. Paz do Senhor, evangelista Marcelo Teles. Amém. E ainda também contamos com a participação do auxiliar, irmão Jonas Santana. A paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Meus amados irmãos, hoje estaremos estudando a lição de número 7, que será ministrada em todas as escolas bíblicas dominicais, com o tema A Mordomia dos Dízimos e Ofertas. Esta é uma importante lição que vai tratar de uma doutrina que está estampada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e que nos chama a responsabilidade como mordomos de tudo que Deus nos confiou, a sermos gratos, fiéis e, sobretudo, investirmos na obra de Deus. Estes e outros são os princípios que devem nortear a vida daquele que contribui,
que entrega o seu dízimo e a sua oferta. Assim como as outras lições, durante a exposição deste comentário, nós vamos procurar dirimir algumas dúvidas a respeito desta importante doutrina, portanto, esteja atento. É bem salutar, presbítero Jonatas Zeder, que se introduza à aula trazendo sempre definições. Nós temos aqui no programa utilizado desta forma de introduzir o ensino, porque entendemos que, embora algumas palavras sejam bastante comuns no vocabulário nosso, evangélico, mas algumas pessoas que ainda não têm a devida informação a respeito daquela palavra, e isso traz toda uma confusão a respeito de importantes doutrinas da Bíblia. Dízimo e a palavra oferta aparecem na Bíblia e o que significa literalmente para que possamos compreender e passar para o professor que nos assiste. Amém, evangelista Marcelo, e aos irmãos que nos acompanham, não é? A palavra dízimo, ela é recorrente nos textos bíblicos, não é? E o intuito desta palavra ser pronunciada e não a explicação é porque a questão cultural já está bem entendida o que ela significa, não é? Mas o dízimo, as palavrinhas tanto hebraica como grega que se apresentam na Bíblia, né? A Bíblia no Antigo Testamento, a maior parte dela é escrita em hebraica e o Novo Testamento em grego. A ideia, evangelista Marcelo, sempre é a 10ª parte, não é? Eu queria ler só um texto para a gente dar uma olhada na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso. É Gênesis 28 e o versículo 22, quando Jacó ele está saindo de casa, ele vai peregrinar durante um período fora do arraial do seu pai, devido a um problema que ele teve, e ele faz uma promessa a Deus. Lembrando que Jacó, quando faz essa promessa, ele está sem condições alguma, ele não tem nada, não é? E no versículo 22 do capítulo 28 do livro do Gênesis, diz assim a palavra do Senhor: "E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo." Essa não é a primeira vez que a palavra dízimo vai aparecer nas Escrituras, a gente vai ter tempo de comentar isso, mas é só um texto para mostrar, no caso, que a palavra ela é recorrente sem a necessidade da explicação do que é. Então, o que significa a 10ª parte? Interessante que o senhor se destaque a expressão dízimo como a 10ª parte, porque já esclarece a dúvida de algumas pessoas. Isso. Por que tem que ser 10%? Porque a própria definição da palavra dízimo quer dizer a 10ª parte. Então, nem é 9%, nem é 11%. Perfeito. É a 10ª parte. Por isso que nós entregamos a 10ª parte daquilo que temos como salário, não é isso? Porque a própria palavra dízimo quer dizer a 10ª parte. É exatamente isso, evangelista Marcelo, e fica claro isso na questão cultural. Essa palavra era tão conhecida do povo que não existia a preocupação de explicar, olha, vamos dar a 10ª parte. Não, o termo em si, tanto na língua grega como na língua hebraica, significa exatamente isso, uma 10ª parte daquilo que a gente deve ofertar ao Senhor. E essa palavra, como o senhor disse, ela é recorrente tanto no Novo como no Antigo Testamento. Muito bem. Definida a palavra dízimo, agora devemos também dar uma definição sobre a palavra oferta, irmão Jonas, que vai esclarecer também o professor que nos assiste. Bem, ministro, a palavra oferta, que é uma palavra bem recorrente, principalmente no Antigo Testamento. Isso. Né? No Novo Testamento nós encontramos também uma quantidade dessa palavra muito grande. E para definir bem o que seria a oferta, né, do ponto de vista do Antigo Testamento, é um dom, é um presente, é uma dádiva, é diferente já do dízimo, que como já foi mencionado aqui, que o dízimo é a 10ª parte, né, como o senhor mesmo mencionou, não é 11, nem 12, é 10ª parte. Exatamente. E a oferta pode ser muito maior do que isso, não existe um valor estipulado para a oferta. Um exemplo claro é o caso da oferta de Caim, a oferta de Abel, que também foram mencionadas, elementos distintos, mas era uma oferta. É um dom, é uma dádiva, é um presente e também pode ser um sacrifício. Nós temos alguns versículos que podem ser mencionado aqui, Levítico capítulo 17, com a sua permissão. Pois não. Mandar ler esse texto, capítulo 7 do livro de Levítico e o versículo de número 16. Capítulo 7 e o versículo 16. "E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá.
e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte, chamando a atenção simplesmente para a abertura do versículo. E se o sacrifício da sua oferta, então a oferta também é um sacrifício, como era no Antigo Testamento, mas sempre lembrando ao professor, é um dom, é um presente, é uma dádiva, e não tem como a gente mensurar aqui, né? Depende agora do ofertante que vai dar. O dízimo a gente tem como mensurar, mas a oferta não. Aí depende justamente do que é que o ofertante quer dar. Se ele quiser dar tudo, ele dá. Se ele quiser dar uma parte, também ele dá. Vai depender, aí mostra o coração do ofertante, a disponibilidade do ofertante, e chega a oferecer ao Senhor sua oferta. Porque também é um ato voluntário. É um ato voluntário, diferente do dízimo, que deve ser uma prescrição de entrega total. A oferta é aquilo que o irmão Jonas colocou para fora, com uma ideia de que nós devemos ser gratos a Deus, não é? Acredito que seja mais essa questão. E, pastor, é bom mencionar, evangelista, que tanto o dízimo como a oferta são princípios que não estão só presos ao Antigo Testamento. O Novo Testamento fala das duas situações, tanto a oferta quanto o dízimo são princípios bíblicos, fazem parte da mordomia cristã. E é preciso a gente entender, sendo definidas essas duas palavras e mostrando a preponderância dela nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós devemos agora puxar para dentro da mordomia, né? Já vimos aqui na primeira aula que o mordomo é aquele que cuida dos bens alheios. É verdade. Ele em si mesmo não tem nada. Lhe foi confiado a responsabilidade de tomar conta de algo de outrem. Exatamente. E eu sempre digo, né, nas escolas animadas por onde passo, que se a gente tem cuidado com o que é da gente, muito mais cuidado nós devemos ter com aquilo que é de outra pessoa, porque a pessoa que nos confiou determinado objeto, por exemplo, no tempo certo essa pessoa virá e a gente tem que prestar contas, né? Então, agora aplicando a doutrina dos dízimos e das ofertas para o homem como mordomo, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, é preciso entender que o homem de si mesmo não tem nada, né? Deus é o dono de tudo. Então, o primeiro princípio que envolve as contribuições expressas no dízimo e nas ofertas, é esse reconhecimento, irmão Jonatas Éder, de que Deus foi quem nos deu tudo e nós, quando entregamos essas contribuições, estamos reconhecendo isso. Muito bem, evangelista Marcelo, acho que o senhor foi bem cirúrgico quando comentou essa realidade de que a Deus pertence tudo. E é muito importante que o professor da escola dominical, quando for ministrar sua aula, ele primeiro leve o aluno a entender essa verdade, não é? A gente pode primeiro, eu gostaria, com a anuência do senhor, primeiro ler um texto logo no princípio, no livro do Gênesis, no capítulo de número 1 e no versículo 28, quando Deus, depois de ter criado todas as coisas e ter criado o ser humano, ele o chama e ele vai dar a seguinte ordem, verso 28 do capítulo 1 do livro do Gênesis. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse texto, evangelista Marcelo, deixa claro que depois de Deus criar, Deus cria o ser humano, sua imagem e semelhança, e confia a ele o princípio da mordomia. Não é? A terra criada por ele, e ele diz, agora você vai cuidar para mim, você vai zelar, você vai tomar conta dos animais. Então, a princípio, a gente pode também ler Jó, capítulo 1, e o versículo 21, Jó, ele tinha uma noção sobre essa realidade de que ele não possuía nada, não é? E que a vida é transitória e que, por ser passageiro e transitório, a gente não é dono de nada. Veja na sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 1, verso 21, Jó diz o seguinte: e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É belíssimo essa questão, né? Jó, ele era o homem mágico do Oriente, a gente não vai precisar comentar sobre ele, mas ele era o homem mágico do Oriente, mas ele tinha ciência de que aquilo não era dele, ele era o administrador do Senhor em relação à sua mordomia. Um último texto, o evangelista Marcelo, para a gente ler, é importante, no Novo Testamento, para depois alguém não dizer assim, não, mas esses textos são do Antigo, como se o Antigo não fosse Bíblia, né? O primeiro livro de Paulo a Timóteo, capítulo 6, veja o que o apóstolo Paulo falando, instruindo aquele jovem obreiro da casa do Senhor, ele diz no verso 7 do capítulo 6, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, a verdade aqui, evangelista Marcelo, é que eu sou mordomo.
eu não trouxe nada para cá, não é? E a partir do dia que Deus me levar, também não levarei nada. Então, tudo pertence a Deus. Eu sou passageiro, Deus é eterno, não é? Embora a gente tenha o princípio de que a alma ela é imortal, não estamos falando disso, mas estamos falando de posse. Isso. A partir da vida, o ser humano não vem com nada e quando morre também não leva nada. Então, tudo pertence ao Senhor. E isso tem que ficar claro na mente do contribuinte, não é? Na verdade, quando nós entregamos ao Senhor, seja os dízimos, seja as ofertas, nós estamos devolvendo o que é dele. Tudo é dele, irmão Jonas. A terra, a prata e o ouro. E por fim, até o próprio Davi disse assim, tudo vem de ti. Glória a Deus. Acompanhando, ministro, a sua fala, acho que Ageu capítulo 2 e versículo 8, para fundamentar que tudo vem de Deus. Inclusive a prata, o ouro, ele diz no capítulo 2 de Ageu, e o versículo 8, o texto sagrado diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante que quem empobrece é Deus, mas quem enriquece também o homem é Deus. Isso. Nenhum homem pode chegar e dizer assim, foram as minhas forças que me trouxeram até aqui. Porque até a respiração que nós temos, quem nos concede é Deus. Isso. Nosso coração só bate por causa de Deus. Quer dizer, as portas só se abrem porque Deus é quem abre as portas para a gente. Isso. Então tem que estar muito claro na cabeça do ofertante dizimista, que é bom mencionar que uma não substitui a outra, né? Isso. São coisas distintas. São né? coisas Verdade, distintas. verdade. Você tem que realizar as duas, né? Não é realizar uma, eu oferto, mas não dizimo, mas não oferto. Não existe isso. Você tem que fazer as duas. Porque a responsabilidade que pesa sobre a gente é em reconhecer. Deus é o dono do ouro e é o dono da prata, como foi dito aqui. Quer dizer, nós chegamos a esse mundo aqui sem nada. Isso. E quando saímos daqui, também saímos sem nada. O que fica, fica para a família, né? Isso. A gente leva, na verdade, o caráter, a convenção, a decisão que nós tomamos. Levamos a salvação ou a perdição, mas os bens materiais ficam. Para fundamentar esse versículo que Jonas citou, pastor evangelista Marcelo, é 1º livro de Samuel, capítulo 2, e o versículo de número 6 e 7. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Então, todas essas prerrogativas continuam no controle de Deus, né? Eu acho muito linda a expressão do capítulo 6 de Isaías, quando o reino está em declínio, mas quando Deus abre o céu, Isaías vê que Deus continua no trono. Então, o controle de toda a realidade pertence ao Senhor. E quando mencionei essa expressão ou estas verdades bíblicas de que Deus é dono de tudo e que somos apenas gerentes daquilo que Deus nos deu, né? Eu gosto de uma expressão de Davi no capítulo 29 de 1 Crônicas, né? 1 Crônicas 29, versículo de número 12 e 13 e o 14, que diz assim: E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e Glória dar a Deus. força a tudo. Glória a Deus. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Agora veja o 14, que compreensão Davi tinha. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Ele está aqui fazendo o levantamento de ofertas para a construção do templo, né? Aí ele diz, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Quer dizer, o que a gente está te dando é na verdade, uma devolução. O Senhor nos confiou e nós reconhecemos que veio de ti e então te devolvemos, né? Essa deve ser a compreensão do contribuinte, do dizimista que obedece à palavra de Deus. Nós vamos continuar falando a respeito deste importante assunto. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, temos muitas coisas que aprender ainda. Voltamos rapidinho. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estudando a lição de número 7 com o tema A Mordomia dos Dízimos e Ofertas. No primeiro bloco, trouxemos aqui uma definição exegética a respeito da palavra dízimo e também da palavra oferta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
Falamos também a respeito do que deve estar envolvido nas contribuições, o reconhecimento de que Deus é dono de tudo e que somos apenas mordomos, e que até mesmo as contribuições que entregamos para o Senhor, elas devem expressar, devem manifestar este reconhecimento de que foi Ele quem nos deu todas as coisas e com gratidão nós o devolvemos. Mas alguém pode perguntar, a prática dos dízimos, quando iniciou, das ofertas, é uma coisa que só está presente na lei de Moisés? E se está na lei, portanto, não se revigora ou não tem nenhuma preponderância no Novo Testamento para os cristãos, por exemplo? O dízimo e a oferta, presbítero Jonatas Zeder, está presente antes da lei ou somente a partir da lei? Evangelista Marcelo, com certeza está presente antes da lei, não é? O primeiro caso de ofertas ao Senhor vai ser descrito em Gênesis capítulo 4, quando os 2 filhos de Adão vão oferecer, não é, do melhor. É importante, eu acho, até a gente ler esse versículo, né? Gênesis capítulo 4, a partir do versículo de número 2. Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Verso 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Verso 5 ainda, né? Isso. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Eu li até o verso 5. É importante a gente salientar que o princípio de oferta já está aqui, não é? Gratidão. Observamos que Abel trouxe do melhor das suas ovelhas e Caim levou o melhor do cereal, né? Ele era alguém que trabalhava com agricultura. E aí eles levaram o melhor. Mas o problema não está na oferta, o problema estava na questão do ofertante. E aí Deus aceita a oferta de Abel, né? E diz a Caim que se ele mudar, se ele melhorar, o Senhor também aceitaria a sua. Então o princípio de oferta nós já estamos já depois de Adão e Eva junto com seus filhos. Posteriormente, a questão do dízimo, nós já vemos o próprio Abraão. E é muito importante a gente observar isso, porque Abraão é antes da lei, não é? Aqui não existe nem circuncisão ainda. Abraão está iniciando a caminhada de fé com Deus. E para isso, evangelista Marcelo, é importante abrirmos a Bíblia no capítulo 14 do livro do Gênesis, para a gente ver esse momento em que ele vai encontrar aquele personagem chamado Melquisedeque, que no Antigo Testamento é um tipo de Cristo. E nós vamos ver que ele vai entregar a oferta, do caso dízimo, né, para Melquisedeque. Veja o que é dito no versículo 20 do capítulo 14. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aí nós temos um ponto, e é dito, e deu-lhe o dízimo de tudo, não é? Quem em casa puder ler, precisa ler a partir do versículo 18 até o 24, que é todo o contexto desse encontro de Abraão e Melquisedeque. E aqui é muito importante observar que Abraão vem de uma guerra, vem de um problema, Deus ajuda-o, e em gratidão a Deus ele encontra esse homem de Deus, não é? O Melquisedeque, que vai oferecer pão e vinho a ele, e ele reconhece-o como sacerdote do Senhor, e ele dá a Melquisedeque, ele entrega a Melquisedeque essa importância, né? Essa 10ª parte que a gente definiu bem no primeiro bloco, ele entrega para Melquisedeque essa parte em agradecimento a Deus pelo que Deus tinha feito por ele. Então, a gente pode aprender algumas coisas em relação a essa questão, evangelista Marcelo. O dízimo é antes da lei, e a gente vê aqui o princípio da adoração e submissão. A primeira coisa que a gente observa ao olhar para Abraão, que é chamado nas Escrituras de pai na fé, é um grande homem dentro do Antigo e do Novo Testamento, né? O próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo, fala de Abraão, diz que ele viu seu dia e ele ficou feliz por isso. Então, é um princípio de submissão, de gratidão, não é? Nós podemos ver isso também. Já falei que ele vinha de uma guerra e ele estava agradecendo a Deus. E, finalmente, como sinal do que é um serviço a Deus. Porque, evangelista Marcelo, esse ato da entrega, não é? E, principalmente, a gente vai ter tempo de comentar isso, entregar a quem? Esse ato voluntário de dar mostra muito do meu coração. Não é? Quando eu reconheço, como a gente trabalhou no primeiro bloco, e o senhor também comentou isso, né? Quando eu reconheço que nada me pertence e tudo aquilo que advém de Deus, eu preciso ser grato a Ele. Então, uma das grandes verdades que a gente encontra antes da lei ser prefixada por Deus, antes do Antigo Testamento ser colocado em tábuas para que os homens não esqueçam, já existem pessoas com o coração voltado para dar a Deus o que lhe pertence. Lembrando, como o senhor disse, Deus tem tudo, Ele é dono de todas as coisas. Sim, com certeza. Então,
a prática dos dízimos antes da lei. A gente tanto já viu também o caso de Jacó, né? Se o Senhor for comigo, e tudo lhe darei o dízimo. Né? Então, Abraão, Jacó, as ofertas de Caim e de Abel. Por que Abel separou o primogênito dos animais? Porque ele entendeu que todo o rebanho que ele tinha pertencia ao Senhor. Então, eu separo as primícias, que é o dízimo, as primícias, e entrego a Deus como gratidão por todo o rebanho que Ele tem me dado. Né? Então, já está presente ali no Antigo Testamento, né, essa doutrina, que a lei só vem formalizar, irmão Jonas. Perfeito. A lei, ela vem, na verdade, formalizar e organizar até a maneira de como se entregar e a quem se entregar. Isso. Nós temos alguns versículos, por exemplo, que é Levítico, capítulo 27, do versículo 30 até o versículo 34, onde a lei estabelece o que é que deve ser ofertado. Isso. É bom mencionar que quando o povo estava no Egito, vai passar aproximadamente 430 anos. Quer dizer, quando esse pessoal sai, está saindo uma multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Isso. Quer dizer, a lei ela chega para organizar esse povo, o comportamento desse povo, a maneira como esse povo deve ofertar. Então, nada mais do que justo de entrar na lei de Deus. Agora, o que é que deve ser ofertado e também a quem deve ser dada essas ofertas. Números, capítulo 18 e o versículo 21 até o versículo 32, está citando daqui a pouco, com a sua permissão, para a gente ler somente alguns versículos. Pois não. Levítico, capítulo 18 e o versículo 21 até o versículo 32, é interessante que o texto sagrado diz o seguinte, capítulo 18 e verso 21, e eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Interessante que aqui leva-se aos levitas, leva-se aos sacerdotes. Isso. Quer dizer, a lei está organizando o que deve e também a quem deve ser entregue. E ainda tem mais, Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14, e capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 29, e por último, um versículo muito conhecido que estabelece o local exato onde o dízimo deve ser entregue. Isso. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, com certeza o senhor vai ler ele no comentário. Inclusive é o texto áureo da lição, né? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Então é o local correto onde o dízimo deve ser entregue. Agora observe, a lei estabeleceu o local exato, a lei estabeleceu o que deveria ser dado e a lei estabeleceu a quem deveria ser dado. Isso. Quer dizer, formalizou uma prática que já existia antes mesmo da lei ser instituída. Lembrando que isso aqui não é legalismo. Né? Isso. O que a gente está formalizando demonstrando essas regras biblicamente, mas é bom lembrar que aquilo que Deus está querendo é simplesmente o coração voluntário no ato de ofertar. Sim, e que Deus, sobretudo, quando estabeleceu essas práticas, melhor dizendo, formalizou essa prática da doutrina ou da entrega dos dízimos e das ofertas, ele exigia o que a gente já viu lá no Gênesis 4, né? A voluntariedade, o amor. Diversas vezes Israel foi pego sendo reprovado pelos profetas quando fazia por fazer. Isso. Simplesmente legalismo. Então, mais do que a prática, Deus quer que sentimentos nobres sejam acompanhados, né? Venham acompanhando esta prática. E a sua fala, ela despertou duas questões aqui muito interessantes, né? Por exemplo, quando o senhor disse a quem deveriam ser entregues os dízimos, aos levitas, que eram os descendentes de Levi, que foram separados para viver integralmente para a obra. E nem terra eles receberam exatamente para cuidar da casa do Senhor. Só disso. Única, exclusivamente. Então fica claro que os dízimos também servem como as ofertas para o sustento dos obreiros que vivem exclusivamente para a obra. Outra coisa, irmão Jonas, que o senhor falou é de trazer esses dízimos para um local, a casa do Senhor. E Malaquias acrescenta assim, para que haja mantimento na minha casa. Exatamente. Então, é responsabilidade de todo crente salvo manter a obra de Deus, e ele faz isso através dos dízimos e das ofertas. Perfeito. E não há como fazer parcelamento de dízimo. Isso, né? muito e bem. E nem tampouco para se negociar com o dízimo. É bom deixar isso muito bem claro. Porque leva-se para a casa de Deus
Ali quem administra o dízimo são os homens constituídos por Deus para isso. Não sou eu que está administrando. A minha responsabilidade é entregar aquilo que pertence ao Senhor. Isso. Aí fica a cargo da igreja ou do responsável constituído por Deus e pela igreja para fazer administração, para trazer mantimento para a casa de Deus. Agora observe, evangelização. Isso é feito, os dízimos é oferta, Isso. o trabalho de missões, a ajuda dos necessitados, O trabalho social, que é né? o trabalho social. Lembrando, é bom pontuar aqui, pode ser que alguém diga assim, não, eu pego 50% para dar para a igreja e 50% eu pego para fazer a distribuição. Não, é 10ª parte para ser entregue na casa de Deus. E a casa de Deus é quem vai fazer essa respectiva Quer dizer, essa distribuição. ideia de partir o dízimo e dizer uma parte eu dou na casa do Senhor e a outra eu compro de cesta básica para distribuir ao povo, está errada. Isso está A errado. Bíblia manda entregar os 10% na casa do Senhor e as ofertas também. Agora eu posso, né, depois que entreguei os dízimos, né, ao Senhor, na casa do Senhor, com aquilo que eu tenho, meu, que eu já entreguei o do Senhor, eu posso adquirir algumas cestas básicas e favorecer alguns irmãos que eu conheço, algumas pessoas que são carentes e têm algumas necessidades, irmão Jonas. Exatamente, exatamente. O princípio é levar para a casa do Senhor. Até porque Romanos, a gente ainda vai falar do Novo Testamento, mas Romanos 12, 6 a 8, quando Paulo vai tratar dos dons, ele diz que tem um dom específico lá que é o dom de repartir. Isso. Esse dom é de quem administra e não meu como ofertante ou dizimista. Isso é para quem Deus capacita. Então, o meu dever é levar ao Senhor. Isso. Então, essa expressão para que haja mantimento na minha casa também diz a questão de que é da responsabilidade de cada crente manter o templo, né? Construção de novos templos, reforma, A manutenção, climatização, não é isso? Perfeito. O templo precisa de que alguém zele ele, e esse alguém que zela também é pago para isso. Exatamente. Não é isso? Os funcionários que vivem exclusivamente para o trabalho do Senhor também. Exatamente. Quero dizer, no campo administrativo, não é isso? Quero dizer também do pagamento da CELP, da Compesa, não é isso? Esses tributos, eles são pagos com essas contribuições, não é, irmão Jonas? Perfeito. E a igreja, ela tem a responsabilidade dela social perante a lei para pagar os impostos. Isso. E esses impostos são pagos justamente com os dízimos e com as ofertas. Então, o professor da escola dominical e quem está nos ouvindo tem que ter isso muito bem claro na sua mente. É para a manutenção da casa de Deus. Glória E a quando Deus. tudo anda Glória a bem, Deus. é óbvio que o processo da evangelização é melhor, porque você tem um obreiro mantido exclusivamente pela igreja, você vai ter também os departamentos funcionando bem, Isso. e isso a partir daquela contribuição dos 10%. Isso é princípio. E mais uma vez, não dá para dizer assim, eu dou oferta, mas não dou dízimo. Tem que dar os dois. É princípio bíblico, né? Exatamente. Isso. A gente viu aqui que a prática de entregar os dízimos e as ofertas está antes da lei e agora demos uma ênfase bastante interessante a respeito da formalização durante o período da lei. Mas nas páginas do Novo Testamento, nós encontramos Jesus falando a respeito dos dízimos ou ele aboliu, irmão Jonatas? Ele fala assim, né? E é interessante o professor observar todo o texto de Mateus 23, 23, quando Jesus vai fazer uma crítica aos fariseus, e aí alguém diz, olha, Jesus está criticando, mas Jesus fala tudo, né? Jesus é Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus 23 e o verso 23, observe o que diz as Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, a realidade do texto bíblico, isso é Jesus falando, né? Jesus está advertindo os fariseus que faziam apenas uma parte. Jesus disse, não, tem que fazer tudo. Tem que entregar o dízimo, tem que fazer as outras obras. A lei é completa e deve ser feita assim. É interessante também, evangelista Marcelo, Sim. Marcos 12, 43 a 44, que Jesus vai falar daquela viúva que vai entregar a oferta e ela coloca o tudo que tem, que são poucas moedas, mas ela coloca tudo. E o Senhor observa e diz ao discípulo como ele observa essa questão, não é? Um ponto importante que a gente precisa mencionar é de que não existe nenhum texto na Bíblia, nenhum texto no Novo Testamento que diga assim, os dízimos eram apenas para o Antigo, porque essa era uma prática tão natural da igreja, né? A gente vai poder comentar posteriormente, era uma prática tão natural que não precisava de uma outra lei ser levantada para isso. Nós vamos ver, por exemplo, em Atos 4, que isso era natural.
Não é? Existiam até pessoas que tinham muitas propriedades, como o próprio Barnabé, que vai ser chamado de pai das consolações, que entregava muitas vezes parte da sua herdade quando vendia. Não é? Então nós temos aqui um princípio que não precisa ser reiterado várias vezes para que seja feito. Na realidade, o que se deve ter é um coração voltado para Deus e entender que sou mordomo e não dono. Deus é dono de todas as coisas. E Jesus aparece reprovando aí a questão de que os fariseus, eles davam mais ênfase a uma coisa do que a outra, tentando divorciar né, as ordenanças bíblicas de uma vida de piedade autêntica. Verdade. Então a crítica está em cima da hipocrisia e não da do entrega. que eles faziam. Exatamente. Por exemplo, orar é ótimo, mas Jesus disse, não oreis como os hipócritas. Isso. Quer dizer, orar é uma coisa boa, mas feita com hipocrisia, aí não tem valor nenhum. Exatamente. Né? Entregar uma esmola é algo plausível diante de Deus. Mas quando se faz tocando trombeta para chamar a atenção para si, olha o que eu estou fazendo. Exatamente. Então isso perde o valor para aquela pessoa que fez com hipocrisia, mas não que aquilo não tenha sentido. Verdade. Mateus 23 e 23 mostra bem claro isso. Exatamente, E evangelista. a análise de Jesus a respeito da oferta da viúva fecha com chave de ouro, irmão Jonas Santana, mostrando que Jesus está atento às nossas contribuições. Com certeza. E a forma como a gente oferta Glória para a Deus, Deus. glória a Deus. A nossa contribuição tem que ser acompanhada de um coração realmente voluntário. Salmo 51, Sim. rapidamente, Salmo 51, acho que é um dos versículos, um dos salmos, Salmo 51, do versículo 16 até o versículo 19. Por que te não comprases em sacrifícios, senão eu te daria? Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Versículo 19. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Está se falando do coração quebrantado, acompanhado justamente com a oferta. Muito bem, nós vamos continuar falando ainda a respeito deste importante assunto, destacando no próximo bloco alguns pontos importantes sobre os dízimos e ainda os princípios que devem reger a doutrina da oferta e dos dízimos que nós todos devemos praticar como autênticos mordomos de Deus. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião no terceiro bloco deste programa, estudando a lição A Mordomia dos Dízimos e Ofertas. Vimos no bloco passado que a doutrina dos dízimos e das ofertas, ela está presente em toda a Bíblia Sagrada. No Gênesis, até mesmo antes da entrega da lei, vimos ali Abraão entregando o dízimo de tudo a Melquisedeque. Jacó fazendo um voto ao Senhor de que se o Senhor lhe desse uma jornada em paz e ele o fizesse voltar em paz, lhe daria o dízimo de tudo. Na verdade, a prática dos dízimos e das ofertas, a lei somente formalizou, dizendo, por exemplo, a quem deveriam ser entregues, o que deveriam ser entregues e aonde deveriam ser entregues. Os profetas falaram a respeito disso, inclusive a leitura bíblica vai dar ênfase ao texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12. Os livros históricos, em Neemias, por exemplo, nós encontramos também a prática dos dízimos e das ofertas, não é? Por exemplo, Neemias, capítulo 12, versículo 44. E ainda nos livros poéticos ou sapienciais, quem não lembra de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Verdade. Então, a Bíblia fala a respeito disso de forma abundante e faz considerações a respeito dos dízimos que devem ser destacadas, irmão Jonas. Primeira consideração, o dízimo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, o dízimo é um princípio estabelecido por Deus, como o senhor mesmo mencionou. Glória a Deus. E, em segundo lugar, o dízimo
é santo. Eu pediria permissão ao senhor, ministro, Levítico, capítulo 27 e versículo 32. Toda vez quando se comenta sobre essa lição de dízimo, esse versículo chama muito a minha atenção, que eu acredito, né? Já é uma opinião mais particular, assim, que sintetiza tudo. É Levítico, capítulo 27 e o versículo 32 diz assim: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, primeira consideração, o dízimo é o princípio bíblico. A segunda consideração, o dízimo é santo. É isso que chama a atenção, o dízimo é santo. Terceira consideração, o dízimo faz parte do culto. Isso. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 6. Interessante que nesse versículo é citado todo ritual, mas diz que o dízimo está ali. Então, o dízimo é elemento presente no culto. E em quarto e último lugar, o dízimo é para sustento da casa de Deus. Número capítulo 18, versículo 21. Então, nós temos alguns princípios, né? A questão, o dízimo ser um princípio, o professor da escola dominical deixar claro que o dízimo é santo. Foi estabelecido por Deus. E estabelecido pelo Deus santo, aquilo pertence a Ele, aquilo é nosso. Então, essa frase de Levítico, capítulo 27, versículo 32, traz temor na gente. Isso. É santo, pertence a Deus. São alguns princípios. Podemos ainda elencar os motivos pelos quais, irmão Jonatas Éder, nós devemos contribuir ao Senhor, né? Se a gente faz a prática só por fazer, isso sim é legalismo. Verdade, evangelho. Mas quando a gente faz acompanhado de sentimentos, de virtudes nobres, o que é que deve levar, por exemplo, o contribuinte a contribuir? O que é que deve motivar, né, aquele que é dizimista, aquele que é ofertante, a trazer para a casa do Senhor suas contribuições? Amém, evangelista Marcelo. Temos alguns princípios, né, doutrinários sobre essa questão do dízimo que deve ser evidenciada juntamente com a entrega deles, né? A princípio, nós devemos falar da gratidão. Nós estávamos comentando aqui, no intervalo, de que a gente não vê no texto bíblico, por exemplo, um ensinamento de Abraão dizendo assim: Isaac, faça assim, tá certo? Escrito na Bíblia. Jacó, faça assim, de Isaac. Mas vemos que isso permeia as Escrituras, porque entre Abraão, Isaac e Jacó, né, nós temos 3 gerações, os 3 fazendo a mesma coisa, né? O próprio Isaac no Moriá, quando sobe com o pai, ele diz assim: papai, tá todos os elementos aqui, mas falta um, e não existia um pré-estabelecimento ainda. O que a gente quer dizer com isso? Existe no coração do homem, evangelista Marcelo, esse desejo de entregar a Deus o que é dele, porque isso foi estabelecido lá em Gênesis, mas isso deve ser feito com gratidão. Não é? Eu vou ler o texto que o senhor citou em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, para a gente dar uma ênfase maior a essa realidade de ser grato, porque na realidade tudo pertence a Deus e nada a nós. Não é? Nós somos mordomos. Lembrando do que Paulo disse aos Coríntios, né, no capítulo 4 de 1 Coríntios 4 e 2, que ele diz assim, que requer que o dispenseiro seja achado fiel. Isso. Então é necessário que essa fidelidade seja baseada também no princípio da obediência. Veja, abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 3, versos 9 e 10, diz assim a Escritura: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. A gente ainda vai falar ainda mais para frente um pouquinho sobre as promessas, mas a princípio, gratidão, não é? O Salmo 102 vai falar disso. Você deve ir a Deus, entrar pela porta de Deus com gratidão, não é? Quando for ao templo. Uma outra questão é a obediência, não é? Porque, como foi dito pelo Senhor e pelo irmão Jonas, né, é prescrito por Deus. O dízimo é do Senhor, então eu tenho que obedecer ao Senhor. E isso deve ser também aplicado. E, por fim, amor por sua obra, não é? Acho que ficou bem nítido isso no segundo bloco, quando o senhor pontuou que existem pessoas que Deus separou para servi-los. E essas pessoas dependem dessa questão, dessa contribuição, para poder servir bem, para poder alcançar vidas que eu não posso alcançar. E, além do mais, para que haja manutenção na casa do Senhor, conforme o texto base da nossa aula, que é o versículo-chave, né? O texto áureo. Deve ser trazido para a casa do tesouro para que haja mantimento. Então, se eu não trago, então não há mantimento. E eu estou em débito com o Senhor. Ageu chega a dizer para aquela mesma geração, Ageu e Malaquias são contemporâneos, né? Ele chega a afirmar que o que estava vindo de irregular para o povo é que o povo estava deixando faltar as coisas da casa de Deus, e por isso Deus havia permitido que faltasse as coisas na casa dele. Então, esse princípio estabelecido nas Escrituras deve ser levado a sério, não é? Gratidão, obediência e também amor pela obra de Deus. E muito interessante essa expressão de Ageu,
porque o povo que voltou do cativeiro babilônico dedicou-se única e exclusivamente à construção de suas casas, fazendo de madeira de cedro, casas estucadas bonitas, Caras, e né? deixaram a casa do Senhor, né? E aí toda a produção agrícola foi minada pelo próprio Deus. Verdade. Deus disse, vocês semeiam muito e colhem pouco. Né? O que vocês colhem, é como se colocasse num saquetel furado. Hoje seria uma carteira furada. Isso. Você até coloca, mas ela sai, é. ela despenca, sai pelo fundo, né? Verdade. Quer dizer, tudo que a gente faz e que pensa só em benefício próprio, esquece a casa de Deus, a manutenção da casa de Deus, porque uma coisa muito interessante o senhor destacou, a igreja exerce diversas tarefas. Tarefas evangelísticas, que já foi falada pelo senhor, a obra missionária. Por exemplo, nós estamos aqui, né, nesse programa da Escola Bíblica Dominical, através da Rede Brasil de Comunicação. Verdade, evangelista. Então, esse meio, esse canal evangelístico é possível através das contribuições. Verdade. Então, quando a gente contribui, a gente torna possível o investimento da igreja no evangelismo através do rádio, da TV, das missões transculturais, Verdade. dos trabalhos em nossa própria cultura, né, da obra social do Projeto Samuel, quase 4.000 crianças são assistidas em locais de risco. Então, se eu contribuo, eu estou mantendo este trabalho que é vital para a expansão do reino de Deus. Com certeza, a contribuição, ela visa isso. Por isso mesmo que a gente faz em obediência ao Senhor. Isso. Quando um crente, por motivo egoísta, ele fecha a mão, ele está fechando a mão não é somente para ele, para as bênçãos que vêm sobre ele, não. Ele está fechando a mão para a obra de Deus. Isso. E aquilo que já foi mencionado aqui, o dízimo é santo, a gente não pode tocar naquilo que pertence a Deus. Aquilo é sagrado. E isso vai ser utilizado, sim, na manutenção da casa, da casa do mestre. E como todo obediente recebe bênçãos, a Bíblia tem bênçãos para Glória aqueles a que Deus. contribuem. Né? Verdade. Interessante que dizimar não é barganhar. Verdade. Não é? Infelizmente há no meio evangélico, né, aqueles que se inclinam para essa percepção equivocada. Acham que eu vou ser abençoado se eu entregar. E a ideia é de uma barganha. Não é? Verdade. Na verdade, eu entrego porque já sou abençoado. Porque o que eu tenho, Deus me abençoou me dando, me suprindo. Outra coisa é que a gente não pode confundir que só é abençoado quem tem muito. Não. Verdade. É verdade. Às vezes a palavra mais equivocada é a palavra prosperidade, que há pessoas que pensam que prosperar é ter muito. Prosperar é ter o suficiente com a bênção de Deus. José era escravo, mas a Bíblia diz que o Senhor o abençoava Glória a em Deus, tudo. verdade. Então, Provérbios 3:10 diz, se encherão os teus lagares, fala de bênçãos que Deus promete a quem contribui com o seu dízimo e com a sua oferta. Verdade, evangelista Marcelo. E a bênção é tão grande, né, que Malaquias, quando está citando, é o texto áureo, né, a gente deve Isso. citá-lo novamente. Malaquias chega a dizer que o Senhor diz assim, tragam os dízimos para a casa do tesouro, para que haja manutenção na minha casa, e depois, aí, ele diz assim, vocês vão ver, eu vou abrir as portas do céu. Né? Eu abrirei as janelas do céu. Isso. E vou derramar. Isso fala de uma constância, de algo seguro, não é? Então, uma palavra de Deus para você que está em casa e talvez não esteja ainda com o coração tão aberto para ser voluntário a Deus, seja fiel. Agora, o princípio é, seja fiel porque Deus tem cuidado de você. Isso. Deus tem cuidado. E se você for fiel, a bênção de Deus será grande em sua vida, ao ponto, como a Bíblia está dizendo, Deus provê. Né? Deus nos dá aquilo que é necessário, multiplicar aquilo que eu não tenho, né? Multiplicar, às vezes a gente infelizmente passa por dificuldade, nosso país está passando por uma grande dificuldade no âmbito financeiro, mas Isso. Deus está cuidando dos seus, não é verdade? Essa expressão abrir as janelas do céu, ela é especificamente para um povo, fala do envio da chuva temporânea e serôdia para um povo que, em sua maioria, vivia da agricultura. Né? Mas a gente extrai princípios disso. Apesar de não sermos agricultores, nós entendemos que é Deus quem nos dá saúde para trabalhar, quem abre as portas, que a gente chama porta de emprego, é Ele quem abre. verdade. Então, se a gente entrega o que é do Senhor, contribui na obra de Deus, irmão Jonas, nós contamos com a bênção de Deus sobre o que temos. A bênção de Deus está sobre
todo Aleluia. aquele que é obediente à sua Aleluia. palavra. Isso. E na hora de ofertar, de se dar o dízimo, de se dar a oferta, a bênção de Deus acompanha essa pessoa. Por isso que o próprio Deus diz assim, fazei prova de mim. Foi. Fazei prova É bem de... ousado essa bem frase, ousado, né? fazei prova de mim. Eu tenho capacidade de cuidar de vocês, não é? Mas ao mesmo tempo, é bom a gente não ser entendido como uma barganha, né? Eu vou Isso. dar porque eu sei que Deus vai me dar em dobro. De jeito nenhum. Não, é não. aquilo que o Senhor havia mencionado, né? Nós estamos dando porque é Deus que Glória nos a Deus dá. por isso. Claro, quando a gente tem essa compreensão que tudo que nós temos vem de Deus, que o dízimo é santo, e a gente está dando a Deus aquilo que Ele já nos deu, com certeza a bênção de Deus acompanha todo aquele que é obediente. E prosperidade não significa acúmulo de bens. Né? Isso. Só o fato do Senhor estar acompanhando o crente, isso já é uma grande prosperidade que esse crente tem na vida. Eu vi um pensador dizer a respeito de prosperidade, aliás, um homem riquíssimo, ele disse assim, o homem mais pobre do mundo é aquele que só tem riquezas. Verdade. Que interessante, não é? É verdade. Há quem pense que essa pessoa, ela não precisa de nada, né? Mas nós temos crentes na nossa igreja, graças a Deus, que são abastados e entenderam que apesar de tanto acúmulo de bens, a sede da alma só se saciou em Deus, né? Evidenciando de que existem coisas mais do que as coisas financeiras para que possam trazer satisfação à alma. Mas além da bênção, irmão Jonatas, o tempo já está nos mandando concluir, além da bênção da provisão, abrirei as janelas do céu, né? Além da bênção da multiplicação, né? Porque Paulo diz que o que semeia muito, muito também colherá. Há a bênção da proteção, não só sobre o crente, como sobre os bens do crente. Verdade. É a questão do devorador, né? Deus estava dizendo à comunidade de Israel que aquela praga que estava atingindo a comunidade seria afastada, porque Deus tem poder para isso. A irmã Ana, no cântico que eu li, no primeiro bloco, no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, ela diz assim, o Senhor enriquece e empobrece. Então, estamos debaixo dessa realidade. E eu gosto de pensar, evangelista Marcelo, eu queria compartilhar com você, se Deus está nos dando a oportunidade de estudar um tema tão importante como esse, é porque a boa mão de Deus será estendida sobre nós. E Ele vai nos cobrar se seremos bons dispenseiros ou não. Eu tenho certeza que essa crise que nós estamos vivendo vai passar, porque Deus é justo. Mas quando você, meu irmão, começar a ser abençoado, lembre-se, quem está abençoando é o Senhor, não é? Como o Senhor é que fecha as portas, o Senhor é que abre. Mas quando Ele abrir, lembre de ser fiel a Ele. Portanto, caro professor e amigo, aprendemos nesta lição que, como mordomos dos bens terrenos, devemos expressar a nossa gratidão, amor e serviço a Deus por tudo que Ele tem nos confiado. Para os que assim procedem, bênçãos sem medida estão reservadas. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, depois de termos estudado um assunto tão maravilhoso como este, nós vamos agradecer a Deus em oração e aproveitar este momento para orar em prol do nosso país, para que Deus venha, através dos líderes, né, que foram escolhidos pelo voto, para que o Senhor dê sabedoria, graça, oriente para que o nosso país possa sair desse caos econômico e assim gerar muitos empregos e abençoar muitos brasileiros em nome de Jesus. Vamos orar, irmão Jonas. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos diante de Ti, te agradecendo, ó Pai, pela oportunidade maravilhosa de estar servindo na Tua casa. Agora, meu Deus, meu Senhor, meu Rei, tem misericórdia da nossa nação. Senhor Jesus, destrava esse país, cuida do Teu povo, abre porta de trabalho para aqueles que nesse momento estão nos ouvindo. Senhor, meu Deus, tem misericórdia da nossa nação, tantos desempregados, mas Tu sabes, meu Pai, Tu podes, Jesus, abrir as portas de trabalho para o Teu povo. Tu tem cuidado do Teu povo e ainda vai continuar cuidando mais ainda. Senhor, meu Deus, desperta nesses um coração voluntário para ofertar para a Tua casa. Deus eterno, constitui mais dizimistas dentro da Tua casa. Senhor Jesus, estamos diante de Ti, Te pedindo e Te clamando uma bênção especial sobre aqueles que ofertam, meu Deus.
àqueles que tiram do seu salário para manter a tua casa. Pai eterno, este que está desempregado, vai nessa vida, nesse momento aí, consola, manda o necessário e abre as portas. Te pedimos também pelo nosso amado pastor presidente, ajuda teu servo, meu Pai, o ajuda. E te pedimos também por toda a direção dessa igreja e também pela superintendência das escolas bíblicas dominicais. Isso te pedimos em nome de Jesus, confiando na tua bênção e na tua proteção. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 7ª lição com o tema A Mordomia dos Dízimos e Ofertas. Na próxima semana, veremos a 8ª lição do trimestre com o título A Mordomia do Tempo. Lembre que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado, às 22 horas, e ao domingo às 7h30 da manhã. E também ele está disponível em nosso canal no YouTube. Anote aí, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.